Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Eu vou solicitar para a nossa querida Carla fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília irá recapitular o nosso último estudo. Jesus amigo, é com o coração cheio de gratidão que estamos aqui reunidos e agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho, de encontro. Esse pedacinho de oásis que nos alimenta, que nos ilumina e nos dá um roteiro a seguir. Que possamos nessas lições de hoje, principalmente sobre a oração, não esquecer dessa ferramenta, dessa arma que temos contra o mal, contra as nossas más inclinações, contra os nossos próprios abusos, nosso orgulho, nossa vaidade. Ajuda-nos a não esquecer de te chamar no nosso barco quando ele parece que vai à deriva. Fica conosco e abre nosso entendimento para as lições que aqui estamos recebendo. Que assim seja. Nós, para fazermos a retomada, temos que lembrar que o André saiu acompanhando a família que estava retornando de uma reunião espírita. E ele registrou a diferença da reação deles dentro do momento, do local da reunião e fora, quando já estavam no ambiente de luz, ou no ambiente de rua, ali sujeito aos seres inferiores que estavam ali aguardando por eles. Na caminhada, o rapaz, a família acompanhada pelo André, era mãe, um filho e uma filha. As duas seguiram e o rapaz seguiu sozinho para a casa dele. Nessas alturas, o André ficou abismado de ver a situação desse moço que apresentava no seu espírito vários pontos escuros e como se fossem uns vírus muito escuros, todos presos a ele. E parecia que ele estava realmente muito angustiado, sofrendo. André, com o seu conhecimento médico, não via possibilidade de entender essa microbiologia espiritual. Ele não conseguia ver uma forma de interferir e de aliviar. Ele, pensando na sua formação médica, que conseguia lutar pela vida com doenças sérias, cardíacas, doenças gástricas, croup e uma série de tuberculose, uma série de doenças que ele lutava bastante para vencer a morte, para dar tranquilidade e saúde àquelas pessoas. Naquele momento, olhando o assédio dos vírus psíquicos naquele homem, ele não sabia o que fazer e estava se sentindo assim impotente e muito preocupado, porque aquele rapaz, ele demonstrava uma situação de muita agitação, muito sofrimento, muita indecisão diante desse assédio que se fazia. E aí ele também lembrou que na colônia eles tinham algum tratamento que eles conseguiam aliviar as pessoas, os desencarnados, mas vírus nos encarnados, ele ainda não sabia como resolver essa situação. Obrigada, querida Cecília, por nos recordar. Então, vamos lá. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele?
Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Essa era a dor. A dor dele era o quê? Angustiosa e permanente inquietações. Lembra que a doença desse irmão aqui era em qual área? Sexual. Pensa um cidadão dentro da sua casa, com ideias malucas e desequilibradas, dentro de casa, inquieto, e ele coloca isso como dor. Porque inquieta. No processo obsessivo, isso inquieta e inquieta muito. É aí? Ele disse, agora, vendo tudo isso, o que fazer? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual, a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? Como ajudar? Ele disse, puxa vida, quando eu era médico lá na Terra, ele saiu relatando várias doenças que ele sabia como atuar sobre cada enfermidade. Nossa irmã Lígia, no estudo passado, nos ajudou, explicando cada uma. Esse aqui eu estou frente a uma situação, primeiro, que eu não conhecia, segundo, que eu não sei como ajudar. E aí ele pergunta para Alexandre, como ajudar? É um paciente, está doente. Então, quando a gente fala de comportamentos inadequados, comportamentos imorais, é um doente. E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres, rapidamente na cabeça. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Porque ele está olhando para um encarnado. E nesse encarnado ele está vendo essa quantidade que ele chama de micróbios, né? Microbianas. E ele diz assim, e os desencarnados tem isso também? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Pois quando eu estava lá, eu acho que eu também sofri isso. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Meus irmãos, a maior parte da humanidade terrena está doente desse jeito. Contaminados. Me mostra as raríssimas pessoas que têm equilíbrio na área sexual. Conta no dedo e sobra dedo. Revelando o paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Então vamos ouvir o senhor Alexandre. Hoje o nosso irmão Augusto não está presente, mas o nosso querido Tarcísio aqui vai fazer a voz do senhor Alexandre. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade,
os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Quantas aulas, Cecília, Mita, Carla, esse comentário? Outro tambaqui. Olha, a gente está aqui dizendo, o jaraqui é um peixe que chega ali a 10 centímetros, não, 10 não, uns 20 centímetros, né, gente? 15, 20 centímetros. Mas esses comentários, esses textos de hoje, a gente diz que está virando um tambaqui, que já é um peixe bem maior, então praticar leva mais tempo. E é riquíssimo realmente a fala do senhor Alexandre. Olha lá. O tambaqui que vai cozinhar, que tem que Ticar, tirar né? o couro. Tirar o couro, é verdade. Vamos aqui, vamos ponto a ponto. Então, André Luiz estava indagando como ajudar, como tratar, fez uma autorreflexão. Ele disse assim, será que os desencarnados também têm essas bactérias todas, né? Esses micróbios todos? E a pergunta é, e eu quando estava lá também não tinha? Então hoje ele consegue perceber a enfermidade, a patologia, para você ver, gente, o que é comportamento, o que é pensamento. Então, quando a gente pensa e não faz, aí a gente acha que é grande coisa. Ah, mas eu só penso e não faz. Olha, você não realiza no mundo físico, mas você realiza no mundo espiritual. Então, eu tenho que me esforçar muito, porque esse pensamento tu não está fazendo sozinho, tu tem entidades fazendo contigo. É por isso que os espíritos nos falam que pensamento é matéria. Então eu não estou só. Quando eu começo a idealizar as coisas, eu posso sim estar sendo envolvida por entidades. E nós estamos nos alimentando. Então nós espíritas temos que ter consciência disso. Para tudo. Se tu de repente idealizar, cometer o suicídio, tu começa a pensar no suicídio, tu não está sozinho nisso. Se tu começas de repente a pensar em sexo, a idealizar sexo, tu também não está sozinho, tem pessoas junto contigo, em espírito alimentando. A maledicência, então gente, para tudo, você estará se associando a espíritos que comungam do mesmo ideal. Da mesma forma, se eu penso em fazer o bem, imagina quando eu me predisponho a sentar para preparar um estudo desse. Eu estou me associando com quem? Com espíritos nobres. Quando eu de repente paro e vou planejar um trabalho assistencial, eu estou me associando a espíritos nobres. Quando eu me predisponho a fazer uma autoavaliação para eu me avaliar e decidir mudar, eu também estou me associando ao meu anjo da guarda e a espíritos nobres. Então, não é uma questão é uma questão de escolhas. É uma questão de sociedade, de associação. Ficou claro isso? Então, o espírita não deve dizer, eu só penso, mas não faço, isso já é uma grande coisa. Não fale isso, porque você está errado. Não é uma grande coisa. Se você está pensando, você está fazendo. Pensou, plasmou. Pensou, plasmou, realizou. Então, eu tenho que mudar o meu pensamento. Pensar, na fala de Buda, retamente. Então, é pensar no bem. E no início, para quem pensa no mal, vai ser uma luta, vai ser uma luta, mas se você perseverar, você consegue.
Vamos lá rapidamente com o senhor Alexandre alguma parte desse tambaqui. Estas interrogações íntimas, porque ele não exteriorizou, né? André, são portadoras de grande bem para o seu coração, para o seu sentimento. Começa a observar as manifestações do vampirismo. Por que vampirismo? Na nossa condição humana, o vampiro se alimenta do sangue. Ele precisa para ele se manter vivo. Essas entidades, essas duas entidades que estão com esse rapaz, precisam do que dele? Do pensamento. Do pensamento dele, que aí vai realizar, precisando das sensações. E elas se alimentam, porque ele realiza o que elas desejam. São sócios, são parceiros. Isso é tenebroso, gente. A Carlinha disse, mas é esclarecedor, né, tia? É, mas é tenebroso. As quais não se circunscreve ao ambiente dos encarnados. Então, aqui ele já respondeu aquela questão, porque ele disse assim, será que nós, espírito aqui do outro lado, temos isso, né? E ele já acabou de dizer, isso não se circunscreve apenas aos encarnados. Então, desencarnados também estão submetidos ao vampirismo. Quase que a totalidade, grifa isso daí, de sofrimentos nas zonas inferiores, gente, quase que a totalidade, é como se ele dissesse 95% ou 99%. Quase a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. A ela quem? Ao vampirismo. Tu já pensou, Cecília? Criaturas desviadas da verdade e do bem. Então pronto, aqui ele já deu a causa. Qual foi a causa? Pessoas que se desviaram da verdade. E verdade, você já lembra de quem? Jesus. Os ensinos que Jesus nos trouxe, que são os ensinos de Deus. Da verdade, porque a vida que nós escolhemos é a vida da mentira. A vida do faz de conta, lá do filme, do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, gente. Lembra do faz de conta? Pirlim-pim-pim? É o mundo do faz de conta, porque viver no planeta Terra é um mundo que a gente parece, mas não é. Igual o outro comercial lá de 1970, Denorex. Eu tenho 51 anos, eu lembro de tudo. A Naruma está aqui voando, porque ela tem só 20. Minha filha Denorex era um shampoo. Que era pra caspa, horroroso, fedido, dizia parece, mas não é. Parece shampoo, mas não é. Parece, mas não é. Então é isso que a gente tem que entender. A vida terrena é esse mundo de ilusão, que não é a verdade. Qual é a verdade? É a minha condição de humana ou a minha condição de espírita? Tanto é, meus amores, presta atenção. Se eu desencarnar amanhã, acabou. As pessoas vão entrar lá em casa, vão tirar o que quer, vão dividir, vão dizer, você vai para fulano, você vai para Beltrano, e acabou. Acabou. Você não pode mais falar nada. Mas você tinha certeza que você era imortal. Logo, é uma mentira. Então, quando nós nos afastamos, criaturas desviadas da verdade, que é a nossa essência, e do bom, e do bem, do fazer o bem. Essas criaturas, o que é que acontece? Nos longos caminhos evolutivos, fugiram da verdade, fugiram do bem, reúnem-se umas às outras
O que é isso? Associação. Livro, Pensamento e Vida, que está no nosso canal, Estudo Bem Ticadinho. Ticadinho. Bem ticado. Associação. Nos criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade, para continuar das permutas. Permutas é o quê? Troca. Permutas magnéticas, trocas magnéticas. Sai do corpo, procura os mesmos espíritos, se associam a eles e continuam trocando as mesmas ideias. Gente, a associação, ela existe em todos os planos. Quem é do bem, procura o bem. Quem é do mal, procura o mal. É isso. Não é isso? É isso. É isso. Quem é do bem se associa com o bem. Quem é do mal se associa ao mal. E sempre terá. E sempre terá. Nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Vamos parar aí? Ficou claro, gente? Olha a responsabilidade das nossas ideias e dos nossos pensamentos. Aqui ele falou quase a totalidade. Quase a totalidade. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos ensinar o caminho da verdade. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos dar a vida eterna. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos ensinar o caminho da verdadeira felicidade. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos ensinar o que é a verdade. E nós teimamos há milênios. Então fica aqui o convite. Muda a tua forma de pensar para o bem. Se esforça para mudar a tua forma de ser. Aprendestes que a linguagem fala de ti. Aprimora. Torna ela mais leve. Fuja de palavras chulas. Baixa. Em qualquer lugar. Não é só dentro da instituição espírita, mas é dentro do lar, no teu momento de lazer. Porque ali também tu continua sendo um espírito. E continua também te associando. Então, que nós possamos estarmos vigilantes, constantes na nossa vida. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando a gente pensa e não faz, aí a gente acha que é grande coisa. Mas eu só penso e não faz. Olha, você não realiza no mundo físico, mas você realiza no mundo espiritual. Então, eu tenho que me esforçar muito, porque esse pensamento tu não está fazendo sozinho, tu tem entidades fazendo contigo. É por isso que os espíritos nos falam que pensamento é matéria. Então, gente, para tudo você estará se associando a espíritos que comungam do mesmo ideal.
Da mesma forma, se eu penso em fazer o bem, imagina quando eu me predisponho a sentar para preparar um estudo desse. Eu estou me associando com quem? Com espíritos nobres. Então, não é uma questão é uma questão de escolhas. É uma questão de sociedade, de associação. Pensou, plasmou, realizou. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos ensinar o caminho da verdade. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos dar a vida eterna. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos ensinar o caminho da verdadeira felicidade. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos ensinar o que é a verdade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos elevar o pensamento em oração, continuar, porque nós já estamos em reflexão, para te agradecermos, Senhor Jesus, por essa obra que detalhadamente nos ensina a nossa responsabilidade perante os nossos pensamentos. Ajuda-nos, amor amado, a termos a consciência um tanto mais das nossas responsabilidades. E te pedimos, Jesus, encarecidamente, em nome de Deus nosso Pai, que derrame tuas bênçãos sobre nós, que nos abençoe, nos dê a força e a coragem de que tanto necessitamos para a luta do dia a dia. E que tua paz, Senhor, possa se fazer presente para cada um de nós, encarnados e desencarnados. E que esse país, Senhor, em que o Senhor escolheu para ser a pátria do Evangelho, te rogamos, divino amigo, ampara, para que esse trabalho que o Senhor nos convidou possa verdadeiramente acontecer. Graça te damos, divino amigo, que assim seja.